noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o papel fundamental aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite um político relativamente novo, de 38 anos, mas que já tem uma trajetória admirável na política fluminense. Ele foi vereador, foi deputado estadual, é deputado federal, foi secretário municipal, foi secretário também estadual de agricultura, ou seja, tem um histórico, tem um currículo a apresentar à sociedade e é agora pré-candidato do PP à Prefeitura do Rio. Eu me refiro ao deputado Marcelo Queiroz. Boa noite, deputado. Boa noite, uma honra muito grande estar aqui presente nesse programa que eu tive a honra de acompanhar durante muito tempo para chegar onde eu cheguei. É um prazer tê-lo aqui nesse programa e você tem um ponto muito próximo, uma interseção na vida muito próxima da minha, que é a relação que você tinha com o ex-ministro Francisco Dornelles, de quem eu fui assessor, de quem eu fui amigo e por quem eu sempre nutri um carinho muito grande. É um prazer recebê-lo aqui, sabendo que você também tinha uma relação de proximidade com ele. Com certeza, acho que o nosso ex-governador, ex-ministro Francisco Dornelles é uma grande referência para todos nós. Agora, recentemente, a fundação do Progressistas, que é o meu partido, se intitulou Francisco Dornelles, então pois acho que foi uma festa muito bonita no Hotel Fairmont, em que todos os líderes do Progressistas e também com a participação do governador Cláudio Castro foram lá prestar esse tributo, essa homenagem a Francisco Dornelles, renomeando a fundação, agora a Fundação Francisco Dornelles. Com certeza, espero que seja de muito sucesso a fundação, mas eu tenho uma história, acho que a história com o Dornelles é uma história inesquecível, foi quem me projetou, quem deu oportunidade, eu vim de movimento estudantil da PUC, então você vê que de fato o Progressistas deu oportunidade, tanto é que eu cheguei a deputado federal, então eu devo muito a ele, e não só eu, vários acho que devem muito a ele, o Estado deve muito a ele, nos momentos mais difíceis ele foi o ponto de equilíbrio do Estado do Rio de Janeiro. É verdade, não tenha dúvida, ele tem prestou serviços relevantes à política do Rio de Janeiro ao longo de décadas e décadas, ao Brasil, né, na verdade, como ministro, o ministro de Tancredo Neves, enfim, tem uma história, longa história a favor do Brasil. Deputado, vamos falar um pouco, começar a nossa conversa, falando um pouco, já que o senhor é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, qual é o quadro que o senhor percebe na atual administração municipal? Que tipo de análise o senhor faz da administração municipal e no que o senhor faria diferente? É preciso registrar que o senhor foi secretário de Eduardo Paes, portanto, tem uma relação também que, em algum momento, foi próxima do prefeito Eduardo Paes, e o prefeito Eduardo Paes já em alguns momentos chegou a manifestar, conversando comigo, simpatia também pelo seu nome. A despeito dessa simpatia, o senhor vai enfrentá-lo nas urnas. Como é que é isso? Fala um pouco para a gente desse projeto. Ricardo, eu acho que chegou o momento do PP ser uma alternativa na pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu acho que aqui a gente não pode inventar o personagem, as pessoas já me conhecem, eu já tenho uma história na política, eu fui vereador, fui deputado estadual, fui secretário do próprio Eduardo, fui secretário de meio ambiente depois da prefeitura, fui secretário de Estado. E eu acho que o que me leva primeiro é o dia a dia da cidade. Você sai na rua e as coisas não estão indo muito bem. Acho que a cidade, muito trânsito, problemas de saúde de alta complexidade, problemas na questão ambiental, problemas com o servidor público, que foi quem me ajudou a projetar. Eu cheguei onde eu cheguei por causa, eu não sou servidor, mas a história da Prefeitura do Rio de Janeiro com o servidor ela é muito próxima. E eu acho que talvez, do ponto de vista político, eu tenho uma relação óbvia com o Eduardo, fui secretário, a admiração também vem do meu lado, mas o que é notório, toda a sociedade sabe, é que o Eduardo hoje tem um sonho que é diferente do meu sonho. Meu sonho ao ser pré-candidato é ser um dia gestor da cidade, um gestor como um síndico, um cara que vai cuidar dos problemas, um cara que não tem a pretensão ainda de se projetar em cima da prefeitura, é cuidar da cidade. E o Eduardo está num sonho que é diferente,
que há muito tempo ele teve esse sonho, hoje ele tem outro, que é ser governador. Então a gente vai para uma eleição onde você vai ter de um lado o Marcelo Queiroz, pré-candidato, com muita gana, com muita vontade de administrar a cidade, e por outro lado um projeto político de ser governador, onde o Eduardo, a princípio, sai em 1 ano e 4 meses. Então, o certo, o correto. E aí o Eduardo, que é um cara que ama tanto o Rio, que diz que essa talvez seja a maior virtude, todo mundo que elogia fala isso, sim. Eu acho que o justo seria ele não ser candidato e lançar de cara o vice. Seria mais justo, mais transparente para a sociedade se a eleição fosse pré-candidato Marcelo Queiroz contra o pré-candidato que supostamente será o próximo vice dele. Deputado, qual é o seu diagnóstico sobre os grandes problemas do Rio de Janeiro? Porque o senhor, nos últimos anos, tem se projetado muito por conta da defesa dos animais. Essa é a sua grande bandeira. Sim. Eu acho que, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, que a sua eleição, em boa medida, se deve a essa bandeira. O senhor ficou conhecido no estado todo como uma espécie de herdeiro lá do Cláudio Cavalcante, que há 20 anos atrás, ou 15, eu não sei, eu me lembro, tinha essa bandeira, foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro e tal. E o senhor pegou essa bandeira e fez dela, quer dizer, brandiu essa bandeira pelo estado todo e fez dela um instrumento que o catapultou eleitoralmente a uma votação de quase 80 mil votos, 73 mil votos. Bom, essa é uma questão segmentada, é um problema real, mas é um problema restrito. Quer dizer, agora, quando o senhor se coloca como candidato a prefeito, óbvio que a sua visão, a sua proposta, a sua análise tem que ser mais ampla. Como é que o senhor vislumbra, o que o senhor idealiza para o Rio de Janeiro de modo geral? Ricardo, com certeza, minha eleição se deve à questão animal. Tem até uma frase interessante de Gandhi, que é: o desenvolvimento da nação está intrinsecamente no modo que ela cuida de seus animais. Vale um pouco para o Rio de Janeiro. Mas eu também sou advogado, sou mestre em economia, fui secretário de administração, e aí eu posso, acho que, dar exemplos, né? Por exemplo, na Secretaria de Administração, a Secretaria de Administração, na minha época, que foi em 2015, fez 40 anos de existência. Ela surgiu junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro. E tem uma história ali de muito amor com o servidor público. Sim. Então hoje, por exemplo, a realidade da prefeitura é diferente. Você tem uma prefeitura com mais de 30 secretarias e você tem uma SMA, Secretaria de Administração, extinta. Você imagina o simbolismo disso para o servidor. Então, o problema do servidor, quando eu falo aqui, não é só o vale-refeição, que é R$12. O problema do servidor não é só o fundo de previdência, que está deficitário. Todo mês a prefeitura tem que aportar 15 milhões no fundo do servidor. O problema do servidor também é de um ponto de vista macro, que ele está vendo médicos de organizações sociais sem a mesma transparência entrando na prefeitura, e ele, que teoricamente sempre foi um símbolo da Prefeitura do Rio de Janeiro, acho que, por exemplo, a Conlurb, com aquele uniforme, com aquela forma, ficou conhecido mundialmente. Sim. Mas tem um sentido. E, por exemplo, no meio ambiente, que eu também fui secretário da Prefeitura, o coração, Ricardo, de uma secretaria de meio ambiente em qualquer lugar do mundo é o seu licenciamento ambiental. Porque é ele que vai regrar a forma que a cidade vai crescer, a forma urbana. E hoje você tem uma Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro sem o licenciamento ambiental. Quem cuida do licenciamento ambiental hoje é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu acho que a gente tem que buscar formas de desenvolver a cidade com rapidez, com eficiência, mas isso não significa, por exemplo, esvaziar ambientalmente a cidade. A cidade que foi sede da Rio 92, a cidade que teve aí há pouco tempo a questão da discussão da Rio Mais 30, a cidade que vai sediar o G20, onde o tema principal, um tema ambiental, é a cidade que mais corta árvore. Então, assim, tá ficando complicado. E é um pouco nisso que eu acho que eu posso emprestar um pouquinho do meu trabalho e eu acho que me colocar à disposição. Porque quando você é um pré-candidato, eu acho que as pessoas precisam do debate. E eu acho que só da minha pré-candidatura a gente já tem... E eu acho que é o meu grande objetivo é tirar a discussão do plano federal e trazer a discussão para o dia a dia da Prefeitura do Rio de Janeiro. A sua candidatura, o senhor acha que abre, quer dizer, é uma fenda nessa polarização? O senhor acaba sendo um tercios dessa disputa, porque nós temos Eduardo Paes, que terá certamente o apoio do presidente Lula, e teremos uma candidatura do Alexandre Ramagem, que é eminentemente bolsonarista, ou seja, traz a direita mais radical ao lado dele. O senhor acha que há um caminho para o senhor trilhar
que não seja, digamos, os dois polos dessa radicalização. E Eduardo não chega a ser um radical, né? Não é correto defini-lo dessa maneira, mas de qualquer maneira ele representa um polo da política porque está vinculado ao PT e ao presidente Lula. Ricardo, eu acho que assim, o eleitor quer isso, principalmente o eleitor do Rio de Janeiro. As pessoas estão um pouco assustadas com uma discussão que se tornou uma discussão federal. Eu acho que assim, as pessoas estão um pouco cansadas e entendem que agora não é o momento de uma discussão Lula-Bolsonaro. Esse momento já foi há 2 anos atrás e será daqui a 2 anos na frente, se não surgir outro nome no cenário. Mas no Rio de Janeiro, a discussão se tornou uma discussão um pouco simplória, onde de um lado você tem a força do Lula querendo eleger um prefeito, mas também vinculando a necessidade de um projeto macro para governo, e do outro lado um projeto que é meramente também um repasse de votos. Eu acho que eu tenho perspectiva de crescimento no centro. Eu entendo, por exemplo, eu falei aqui de 2 grandes assuntos. Servidor é um tema de esquerda e que está mal explorado na prefeitura. Transporte, por exemplo, é um tema de direita. Eu acho que, por exemplo, não sei se você sabe, hoje todo o BRT ele é operado por uma empresa pública de transporte. Ricardo, quando foi a última vez que a gente teve uma empresa de transporte coletivo pública? Tudo bem, foi necessário para intervenção ali atrás. Foi necessário naquele momento porque as empresas de ônibus do Rio de Janeiro ficaram quase que todas depauperadas, quase que falidas, quer dizer, elas não tinham mais condição operacional. E aí, sem ter outra saída, porque eu acho que não houve nem interesse das empresas privadas na disputa, na participação. E diante desse quadro, ele criou, obviamente que isso faz lembrar o governo Brizola, que teve lá a empresa estadual de transporte, mas o fato é que também, por uma circunstância do momento, as empresas de transporte do estado e da capital estavam todas quase em situação pré-falimentar. Sim, cara, mas eu acho que isso mostra também a deficiência do sistema. Sim. Se as empresas estão falindo, tem alguma coisa errada. Senão não estaria. O mercado ele se autorregula. Você imagina uma cidade onde todas as empresas estão quebradas, onde você tem uma entrevista, um prefeito falando que quer mudar o sistema de bilhetagem porque não confia no atual, porque essas empresas estão com problemas, que são pessoas desonestas. Eu não acho isso. Eu sou um cara ponderado. Agora, que é estranho você ter uma intervenção 2 anos, você está até hoje com uma empresa pública coordenando, você imagina a prefeitura, com todos os problemas de saúde, de educação, está comprando ônibus, reformando ar-condicionado, contratando motorista, vendo bilhete automático, licitando pneu. Eu acho que esse não tem que ser o foco. Eu compreendo, mas deixa eu te fazer uma ponderação. No mundo todo, eu vou citar o exemplo de São Paulo, não dá para o transporte de massa ser inteiramente privado. Quer dizer, ainda que seja explorado por empresas privadas, ele é subsidiado. Não tem como fugir do subsídio. Se não tiver o subsídio, você acaba tendo passagens proibitivas para a população no seu ir e vir. Isso eu concordo, até porque, obviamente, tem o câmbio, né, a questão do combustível e outras questões, mas eu acho que a prefeitura tem que... O grande desafio de um próximo prefeito é a gente colocar isso na mão do privado. Por quê? Porque eu entendo que o Rio de Janeiro tem prioridades diversas, por exemplo, saúde de alta complexidade, por exemplo, a questão ambiental, por exemplo, a questão econômica do nosso estado, da nossa cidade. Então, a gente tem a interface com o Estado na questão da segurança, que é um problema, talvez, que aflige todo mundo. Então, assim, minha questão é de foco e mostrando que existem discussões que estão fora. E eu acho que você é o primeiro que está trazendo essa discussão aqui para o jogo, que a gente hoje está discutindo cidade. A gente não está discutindo se é o presidente X, o ex-presidente está apoiando quem. A gente está discutindo aqui cidade. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas você falou ainda há pouco sobre a questão da segurança pública. Eu queria saber, quer dizer, se de fato a prefeitura pode e em que medida ela pode colaborar com a segurança pública, já que, em tese, essa é uma atribuição do governo do Estado. Vamos rapidamente ao intervalo. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado federal Marcelo Queiroz, do PP. Deputado, falávamos da prefeitura, falávamos da sua visão sobre a participação da prefeitura, deixei uma pergunta no ar no bloco anterior, sobre em que medida, na sua avaliação, a prefeitura pode efetivamente colaborar com o governo do Estado para a segurança pública. Óbvio, a segurança é um problema macro, mas eu acredito que a prefeitura pode ser um pouquinho mais proativa.
E aí, Ricardo, assim, a prefeitura sempre teve um perfil muito tecnológico, de grandes eventos tecnológicos. Há pouco tempo aí teve a questão do Web Summit, né, que é um grande evento com muito aporte público, né, no evento. E você não tem essa inteligência na área de segurança, que eu acho que pode ser, obviamente, uma coisa que a prefeitura pode atuar com muito sucesso. Sim. Então, por exemplo, eu dou como exemplo as câmeras de segurança. Hoje você tem nos shoppings, nos prédios, até nos uniformes dos policiais militares, a gente começou a ter câmeras de segurança. Primeiro, não tem uma inteligência de interligação entre essas câmeras por parte do poder municipal. Eu acho que isso é uma governança que tem que começar a ser criada para a gente agilizar a informação. E o segundo é exatamente também a implantação de câmeras de segurança com alta definição. Não falo nem aquelas que são talvez as mais polêmicas, né, que você faz o reconhecimento facial. Mas você pega, por exemplo, a Praça São Salvador, e eu sei muito aí também, vê a experiência do animal. Seu animal abandonado em São Salvador, quero saber quem abandonou. Sabe qual a única forma que a gente tem de descobrir? Ou pegando as câmeras dos prédios, ou, se tiver algum milagre, uma câmera de transporte lá focada da Sete Rio, que não está focada em multar, ou que está ali com outro foco, achar. Mas não tem uma câmera ali numa praça que é simbólica. Se você for ver a orla do Rio de Janeiro, pouquíssimas câmeras também. Então eu acho que numa sociedade, numa prefeitura, que tem o centro de comando e controle, que já evoluiu na questão do transporte, aí sim também, acho que no meu papel de elogiar, acho que na questão do transporte tem um monitoramento da cidade. Mas na questão da segurança, eu acho que o Rio de Janeiro é uma prefeitura rica. A gente não está falando aqui de uma cidade pequena, de Búzios, de Paraty, um orçamento de mais de 40 bilhões. 40, então, e assim, uma cidade que tem multicultural, uma cidade focada no turismo. Eu acho que a gente tem que criar aqui, sim, um estilo Big Brother. Esse problema já foi um problema no passado, nessa discussão de privacidade, mas hoje até o policial tem a câmera no uniforme. É inevitável. Então, isso é inevitável. Todos os prédios da cidade, os pessoas estão andando no shopping, os estádios de futebol. Hoje não há um movimento que você faça que não tenha sido gravado na rua. Na rua. É impossível. Então, acho que assim, já que existe esse movimento, vamos avançar nesse movimento, vamos ser referência no mundo nesse movimento. E eu acho que aí sim a prefeitura começa a contribuir de forma significativa para o Estado. O Estado tem feito esse trabalho. Só que eu acho que a Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo teu recurso, a tua necessidade, por ser um dos problemas mais apontados em todas as pesquisas, tem que atuar de fato na questão da tecnologia com segurança. Deputado, ainda falando da sua pré-candidatura, durante um período houve uma suspeição que o senhor poderia ser candidato, poderia não ser, havia uma dúvida. Agora não. O PP definiu que o senhor é pré-candidato. O presidente do partido, Ciro Nogueira, o presidente estadual, Luizinho, avalizaram a sua, disposição de se tornar candidato. Como é que isso está dentro do partido? Está bem consolidado? O partido está, quer dizer, firme, determinado na sua proposta de seguir candidato? Eu acho que eu tenho uma história, né, no Progressistas. Eu acho que a gente tem dois grandes líderes, né, um presidente Ciro Nogueira, três grandes líderes, porque agora tem o presidente da Câmara, Arthur Lira, que também uma revelação da política, né, uma explosão de votos entre os deputados, valorização do legislativo, né, a força do legislativo aumenta, mas o presidente Ciro, que eu já tenho uma história grande, né, eu já tenho muito tempo de PP, eu participei da transição do Ornelli Ciro, e hoje o Luizinho no Estado, que é um fenômeno, né, acho que assim, uma referência, hoje líder lá em Brasília do partido, também um cara que virou um player nacional. Eu acho estratégico aqui para o Rio de Janeiro a gente ter um candidato, e aí, sem falsa modéstia, que seja um candidato ponderado, que defenda os princípios também, valorização do legislativo. Acho que esse é um ponto que a prefeitura vem errando bastante, que se vê uma gestão baseada na crise, onde o subprefeito briga com o vereador, que briga com o secretário, que briga com o assessor. Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar mais o vereador. Eu vivo isso como deputado. Eu acho que o legislativo é a representação da população. É clara, mais clara do que aquilo não existe. Então, para que a gente vai botar uma pessoa na prefeitura ali para provocar o vereador na área dele? Eu acho que a gente tem que dar autonomia, obviamente, com indicações corretas, com currículo, análise de currículo, que também não tem acontecido na prefeitura nos últimos anos. Eu acho que está sendo montado de uma forma muito eleitoral. Você vê que o cara sai de uma secretaria e vai para outra, o mesmo cara. Então, esse cara não pode ser ao mesmo tempo melhor no tema X e no tema Y. Eu acho que a ideia é sim, eu acho que um pouco da candidatura do progressista, da pré-candidatura, é a valorização da política.
que as pessoas há muito tempo negaram a política. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que eu venho trazendo a renovação, que a gente vem trazendo novas propostas, eu entendo a necessidade dos partidos terem espaço, Sim. dos partidos indicarem nomes. Agora, tem que indicar nomes coerentes com a pasta que ocupem. Perfeito. Deputado, vamos falar um pouco dessa sua bandeira principal, que é a defesa dos animais. O senhor foi eleito deputado federal, teve 73 mil votos, e lá no parlamento em Brasília, que tipo de contribuição o senhor deu a essa causa, já que o senhor passou a ter uma projeção nacional e um poder de impactar, de influenciar a mudança da legislação em favor dos animais e no âmbito nacional? Assim, primeiro, acho que eu tento transportar o que eu fiz aqui no Rio, aí acho que o grande responsável pela eleição é o governador Cláudio Castro, pela minha eleição, porque deu oportunidade... Falando nisso, o governador Cláudio Castro deu uma declaração bastante polêmica aí semana passada. Ele falou ao lado do Eduardo Paes e do senhor que está aqui o prefeito atual e o futuro prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ele está te apoiando? Eu sempre quero o apoio dele. Eu entendo que ele tem o partido dele, mas o que eu puder fazer para ter o apoio dele, você pode ter certeza, porque ele foi justo. E é o que eu falo. Quanto tempo se discute a criação de uma estrutura para os animais no governo do Estado? Há muito tempo. Quem criou? Cláudio Castro. E o que foi isso? Hoje é o maior programa de castração do mundo. As pessoas veem aí a reportagem da Holanda, da Bélgica. Hoje, o maior programa de castração gratuita do mundo está no Rio de Janeiro. Chama RJPET, é uma subsecretaria vinculada à Secretaria de Saúde, com a secretária Cláudia. O que foi feito nisso? Foram mais de 400 mil procedimentos de castração. E por que eu quero levar isso para Brasília? Porque essa é a grande solução. É uma política pública. Porque todas as outras, e aí a gente vê aí, obviamente, hospital, veterinário, clínica... abrigo, são super necessários, mas a castração é a base para a gente primeiro diminuir e dar uma qualidade de vida melhor, porque a castração, além de diminuir o quantitativo, ela também tem um fator primordial no alongamento da vida do seu bichinho. Então acho que esse é o programa que a gente quer levar para Brasília. O Lula subiu a rampa com cachorrinha, né, com a resistência. Exatamente. Então é um pouquinho da nossa cobrança lá da bancada animal, isso se transformar em política pública. Sim, e sim. pra você ter ideia, a gente botou uma grande parte das minhas emendas estão no Ministério do Meio Ambiente para isso. O que pode ser feito também para, não sei, na legislação, para tornar um crime mais grave, portanto, com medidas punitivas elevadas, os maus tratos aos animais? Porque essa é uma questão que choca muito a população. Sim. Quando geralmente aparecem vídeos de maus tratos a animais, isso revolta a população. E nesse âmbito, o que o senhor pode, digamos, propor ou encaminhar para que haja uma punição mais rigorosa a essas pessoas que praticam atos assim? Hoje o sou autor lá, já passou na Câmara, está no Senado, né, da lei do aumento da pena para a zoofilia, né, que é a prática de sexo com animais. Sim. A gente tem trabalhado muito também no reembolso, porque você tem a lei sanção que já trata ali um pouco dos crimes, dos maus tratos contra pets, aí também ampliar para o silvestre. Sim. Mas eu acho que o grande gargalo, e aí por isso que o Executivo tem que atuar, é exatamente quando você tem uns maus tratos e você vai até a casa do sujeito para prender o sujeito. O problema que hoje existe não é só no Rio de Janeiro, mas é no Brasil inteiro, é onde levar esse animal. E o modelo que eu defendo é um modelo diferente, que é um modelo que a gente chama de lar temporário remunerado. Por que isso, Ricardo? Hoje, quem resolve o problema dos animais no Brasil são os protetores. Se esses caras não existissem, a gente estaria com o animal por todos os cantos. Sim, e esses sim. caras nunca tiveram ajuda do poder público em nada. Até porque é difícil. Você imagina esse cara ter um CNPJ, conseguir o SEBAS, lá, o Certificado de Assistência Social. É uma burocracia, não é para qualquer um. Quem gosta de cuidar de animal, geralmente não é um cara que sabe organizar para receber emenda. Então, a minha ideia é exatamente a gente ter espaços onde a gente remunere esses protetores que sejam abrigos para esses cachorros vítimas de maus tratos. Porque hoje o que acontece, a lei acaba caindo em descrédito, porque quando a polícia vai lá, prende o sujeito, não tem o que fazer com o animal. Você imagina, tem que escolher qual será a denúncia que vai ser... Deputado, de um lado, obviamente, tem que ter o controle, digamos, a proteção ao animal total. Mas há casos de animais muito ferozes que também são soltos. O caso do crime que foi praticado, o acidente, né, que aconteceu lá
na região dos Lagos, a escritora Rosiane Amorrai perdeu um braço por conta de pitbull. Quer dizer, como é que o senhor que acompanha, isso deve ser, digamos, tratado pelo poder público? Porque numa situação como essa, uma pessoa que está assistindo vai querer matar um animal na hora, quando o nível de agressão, o nível ali, na verdade, o culpado é o tutor, né? Que a prática de maus tratos foi, no meu ponto de vista, né, a jurídica, a discussão, mas ali, para mim, é claramente prática de maus tratos do tutor, que não colocou a focinheira, que tem lei estadual, no caso do Rio de Janeiro, que obriga, né? Obrigava. Não é minha, essa lei já é mais antiga. E acaba que, assim, para quem defende a proteção animal, como eu e outros parceiros, para a gente dói no coração, porque as pessoas acabam ficando com raiva do bicho. E não com raiva do tutor, que provavelmente deixou aquele animal sem comer direito, abandonado na chuva. Então, o que a gente tenta, assim, eu acho que é exatamente organizar essa convivência pacífica, entendeu? Sim, perfeito. Eu acho que esse é o grande trabalho. Perfeito. Deputado, em Brasília, ainda falando de Brasília, como é que o senhor vê, digamos, o senhor ainda está lá no parlamento, o senhor está lá, enfim, é deputado federal, não sei se o senhor vai se licenciar ou não para se candidatar. Eu vou conversar com quem entende, né? Estou muito novo lá, vamos entender. Mas o fato é que o senhor está lá e como é que o senhor está vendo, digamos, nesse momento, essa divergência, essa briga entre, o senhor falou ainda há pouco dele, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o governo, que parece que não estão se entendendo. O presidente Arthur Lira fez uma dura crítica há alguns dias ao ministro Padilha, depois se reuniu agora com o presidente Lula há 4, 5 dias para tentar pacificar. O senhor que é próximo de Arthur Lira, é do PP, como é que o senhor vê toda essa relação? O PP tem uma posição bastante, digamos, comedida nessa briga entre os dois lados, o tanto que nós temos aí o deputado Luizinho, por exemplo, que acabou se mostrando como um potencial candidato à presidência, exatamente porque circula bem tanto na direita, no bolsonarismo, como também nos partidos de esquerda, um cara bem quisto. Quer dizer, esse movimento do Luizinho expressa um pouco o que representa o PP. Nesse quadro, quer dizer, como é que o senhor analisa toda essa confusão em que se coloca na Câmara? Inclusive, fala-se na possibilidade de se colocar em votação pautas-bomba, em retaliação ao governo. Como é que o senhor vê esse momento? Obviamente ali o nosso papel é esse equilíbrio, né? Acho que o PP tem esse papel muito claro e valorização do parlamento. Eu tive uma experiência muito interessante no meu primeiro ano, eu fui presidente da Comissão de Cultura da Câmara, indicado pelo Progressistas, devo isso ao presidente Arthur, ao, na época, líder Fufuca, hoje ministro, e ao meu querido irmão Luizinho. E exatamente eu fiz esse papel de organizar, que a Comissão de Cultura, talvez ali no início, tivesse sido uma das mais preocupantes, porque você tinha os dois lados muito extremos. Então você tinha extrema-direita e extrema-esquerda. No Rio de Janeiro tinham 8 deputados. Então, e a gente conseguiu muito avanço, uma das comissões mais produtivas, nós conseguimos uma doação que talvez seja a maior da história da... Essa guerra cultural se dá muito na área da cultura. Né? Sim, essa guerra se você comparar... ideológica de natureza cultural se dá muito nessas comissões. Sim, e geralmente, até para quem está do outro lado ali entender, geralmente as comissões que são as mais polêmicas são as que têm temas também que são divergentes. E a gente conseguiu, para você ter ideia, hoje o maior investimento da história desde a inauguração da Biblioteca Nacional. Foram 23 milhões. E ali teve assinatura desde o Crivella, do Tarcísio, do Áureo, da Benedita, da Jandira, todos esses unidos pelo nosso Rio de Janeiro. Eu acho que o que eu fiz no micro, orientado por eles fazem no macro. Né? Então, quem sou eu ali para me comparar? Mas o que eu acho que o Arthur sempre tenta ponderar é exatamente o não atropelo do Poder Executivo ao Poder Legislativo, respeito às normas e ao debate, você conseguir não fazer uma coisa por um... eu acho que isso, ao longo do tempo, o presidente Arthur foi muito importante, porque pela valorização mesmo do parlamento. Sim. E aí, até voltando aqui no ponto de vista municipal, acho que é isso. É uma lei criada ali no âmbito legislativo ser cumprida. E o Luizinho, acho que obviamente é um fenômeno, é um cara muito, muito fora da curva. Ele foi, assim, numa trajetória muito ascendente em Brasília. Acho que, primeiro, na questão da coragem que ele teve no enfrentamento da pandemia, né? Na época eu era secretário de Agricultura aqui no Estado, e a gente falava muito, porque eu
coordenava a parte de abastecimento, e ele foi talvez o protagonista aí na defesa, né, no momento mais difícil do Brasil em relação... Você acha que ele pode ser eventualmente um candidato do PP a governador na sucessão de Cláudio Castro? Eu acho que assim, ele é um nome muito preparado, é um nome de proporção estadual, mas também de proporção nacional. Então, assim, o que a gente pretende é ter um PP forte. Agora, obviamente, qual vai ser a escolha dele? Acho que, primeiro, muito em respeito a qual será a decisão do Cláudio. Eu vejo o PP um partido que tem uma gratidão grande ao governador Cláudio Castro. E eu acho que aí, como todo partido que tem ali um líder que foi correto, no meu caso, criou a questão da pauta animal pela primeira vez na história do Estado, a gente espera também qual será o caminho que o governador vai seguir. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com a participação do deputado Marcelo Queiroz, do PP. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado federal Marcelo Queiroz, do PP. Deputado, a sua atuação em Brasília, o senhor tem se dedicado também à questão dos planos de saúde, o senhor tem dado atenção a essa questão que aflige boa parte da população brasileira, já que os planos de saúde têm apresentado aumentos assim significativos acima da inflação, acima da variação salarial, e o que tem feito com que parte da população não consiga manter os seus planos de saúde. Como é que o senhor tem tratado isso? Que tipo de análise o senhor tem feito e que tipo de contribuição o parlamento pode dar no sentido de garantir à população brasileira um tratamento equânime e justo na questão dos planos de saúde? Cara, eu acho que o grande problema é que perderam um pouquinho a mão, né? E esse reflexo vem no meu dia a dia, né? Na minha família, nos meus amigos, na minha realidade. Os planos hoje de adesão empresariais aumentaram cerca de 25% a 30%. Então é uma coisa proibitivo, muito fora do padrão. Hoje você tem a regulação da ANS nos planos chamados individuais, que o teto seria... Esses planos individuais praticamente desapareceram. Né? Exatamente. Então, assim, lá você tem a regulação de 9,68% de aumento. Mas os planos individuais, que eram tradicionais, né? Meu pai tinha um plano individual, aquele certificado, esses planos desapareceram. E hoje o que a gente vê são, obviamente... São planos de adesão. Esses planos de adesão. O que a gente vem pedindo, primeiro fez um requerimento lá para a ANS, a ideia é a gente conseguir provocar também audiências públicas e debates, é exatamente pedir assim, qual é essa conta desses planos, porque você simplesmente recebe na sua casa ali aumentou 30%, te credenciou um hospital, e as pessoas começaram a ficar revoltadas. E principalmente a faixa da população mais idosa que precisa do plano de saúde, e aí a ela são cobradas taxas exorbitantes, valores exorbitantes para a manutenção do plano. Isso. E às vezes não tem nem a garantia, mesmo pagando, do atendimento pleno de todas as doenças. Eu acho que esse tema é um pouco um paradigma, que as pessoas ficam preocupadas ali em discutir, porque você geralmente discute saúde pública, o SUS, mas eu acho que discutir o plano de saúde é importante, inclusive, para a gente não deixar aumentar a base do SUS, porque o que tem acontecido hoje, as pessoas têm mudado de plano e as que não têm condição têm saído, perdido o plano, o que é muito triste, que a pessoa pagou hoje até, acho que quando a pessoa vai escolher um trabalho, vai se candidatar a uma vaga de emprego, uma das perguntas é se o emprego oferece plano de saúde. Sim. E eu acho que a gente tem que lutar exatamente para ter a mesma transparência. E o que o senhor tem feito nesse sentido? Na verdade, objetivo? A ideia agora seria a gente abrir essa base de cálculo, pedir ajuda da ANS para a gente abrir, por exemplo... Os planos alegam que a pandemia tiveram prejuízo e tal, e vem de uma série de prejuízos aí nos últimos anos que, portanto, agora estavam tentando colocar um pouco à frente e resolver essa questão dos prejuízos registrados. Eu não sei se esses prejuízos alegados são procedentes ou não, mas o fato é que foi apresentado à imprensa e à sociedade, foram apresentados alguns números que davam conta de prejuízos dessas grandes corporações que mantêm planos de saúde no Brasil. Eu acho, primeiro, a gente vai ter que ter ali, estabelecer, criar uma estratégia de criação de prestação de contas de cada uma dessas associações, que você, esse plano de saúde de adesão, por exemplo. Sim. Que assim, qual é essa conta? Onde está essa conta disponível? O que se vê assim, é uma conta muito geral.
Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente pedir para abrir para a gente conseguir analisar. Eu posso estar cometendo aqui uma gafe, mas eu acho que hoje a gente falta informação. Não há transparência. Não há transparência. Segundo, você realmente teve um tempo diferente desse ano, mas em anos anteriores você teve, obviamente, um déficit nos planos de saúde. Mas o que você vê foram criados grandes grupos de saúde, onde você, às vezes, a mesma operadora do plano de saúde é a dona de uma rede hospitalar. Sim. Então, e os hospitais, você está vendo esses hospitais, essa rede crescendo. Sim, sim. Então, assim... Uma ponta dá prejuízo, a outra dá lucro. A outra dá lucro. Então, assim, será que não está dando lucro demais aqui está dando prejuízo, depois inverte? É isso que a gente tem que entender. E eu não sou zero a favor de regulamentação, sou um cara mais um perfil liberal, mas o que hoje se vê é um verdadeiro absurdo, 25%, 30%, acho que perdeu a mão. Isso perdeu a mão, acho que as próprias empresas de saúde estão também interessadas em resolver esse problema. Porque se continuar desse jeito... Vai perder mercado. Vai perder mercado, vai perder... E outra, a crise da saúde no Brasil aumenta e aí sim o Estado tem que intervir de uma maneira mais efetiva. Sim. Então acho que a gente está em tempo ainda de resolver esse problema de uma maneira mais consolidada, discutindo e, obviamente, entender como todos os temas que eu tento, quando fui secretário de administração, na questão do PET, é tentar entender a base da política pública. E essa judicialização crescente que há também em relação aos planos de saúde, que não atendem determinados tipos de cirurgias e tratamentos. Como é que o senhor... Eu sou transplantado renal, né? Então, assim, quando eu falo minha família, eu vivo na pele, porque já foram algumas ações na minha vida, em planos que eu tive durante... O senhor já moveu ações contra o plano? Já movi ações contra o plano. E eu acho que, assim, isso é uma constância. E é ruim para os dois lados. É ruim para o plano, porque fica refém da judicialização, mas ao mesmo tempo eu acho que também, assim, já que existe, vamos acostumar com isso aqui e vamos deixar judicializar. Sim. Eu acho que ninguém está feliz. O que a gente vê hoje, Ricardo, é que quando você tem um cenário desse de 30%, 25% de aumento, judicialização efetiva, não está nada ajustado no mercado. Tem algo desajustado, porque não está ninguém feliz. Né? Ou se tem alguém feliz, esse alguém está muito fora da realidade. Então, acho que a gente rearrumar essas forças. Eu acho que esse é um trabalho que não vai ser simples, vai demorar um tempo, quebra um pouquinho de paradigma. Já tem projetos sendo discutidos na Câmara, que eu entendo que são projetos que vêm com uma intervenção ainda maior nos planos. Então, eu acho que a gente começa a equilibrar essa discussão, mas também ter proatividade dos três lados, né? Acho que do judiciário, dos planos de saúde, das grandes redes hospitalares. Nessa semana, deputado, a Câmara aprovou um novo PERSE, na verdade, esse programa para atender as áreas de eventos e tal, que foi criado lá na pandemia. Que tipo de avaliação o senhor faz desse modelo que foi aprovado? O senhor acha que atendeu plenamente o setor, o mercado? Eu acho que, assim, foi o bom inimigo do ótimo, né? Assim, eu acho que o governo errou e eu acompanho esse projeto há muito tempo. Aqui eu participo das associações, a gente teve alguns debates na Apresenta, que cuida dos eventos. É um tema do meu coração. Mitigou um pouco o prejuízo, digamos, os danos eu acho que o grande erro ali do governo... Mas nós já não estamos mais na pandemia também, tem que considerar isso, né? Na verdade, eu acho que assim, o que eu falo é da palavrinha-chave do PERSE, que eu acho que assim, a gente conseguiu solucionar parcialmente, mas que foi um erro do ponto de vista, no meu ponto de vista do governo, é a questão da segurança jurídica. Porque lá atrás eles prometeram um negócio até 2027. Fizeram para compensar o dano provocado durante a pandemia. E isso foi o prometido, foi o sancionado, foi tudo isso organizado e depois parece que erraram na conta. E aí as contas, para fazer isso, ao invés de falar erramos na conta, erramos na estratégia, começou uma boataria. E a boataria os produtores estão falando que é 5, é 17. Depois na semana seguinte não é 17, é 13 bi. Então, você imagina um erro de 5 bi, não é uma coisa normal. E depois, porque estão fraudando o PERSE. Gente, se a gente for entrar na discussão da fraude, prende quem está cometendo a fraude. Tem fraude no Bolsa Família, tem que prender o cara que está fraudando o Bolsa Família. Mas você não pode partir do pressuposto que as pessoas são desonestas. Eu acho que o que foi conseguido ontem, eu acho que foi muito um trabalho do presidente Arthur, muito trabalho do Felipe Carreiras, da Renata, que também eu acompanhei de perto isso. Eu, como Pato Novo ali, eu respeito muito e dou crédito a quem faz esse trabalho e tento ajudar sempre que eu posso. Agora, acho que talvez assim, o que ficou, e aí retiraram exatamente porque para ficar dentro dos 15 bi prometidos. Retiraram, por exemplo, as empresas de lucro real.
né, assim, dos anos subsequentes, né, vale 2024, não vale 25, 26, o que eu acho muito ruim para o Rio de Janeiro, porque as pessoas também têm um pouco essa... E aí foi criado um pouco esse discurso no governo, é do pequeno quanto grande. E aí eu tenho a gente acho que avançou muito no pequeno, por exemplo, na área da cultura, ministra Margarete, fui presidente da cultura, foi sensacional. Conseguiu a lei Paulo Gustavo, conseguiu a lei Aldir Blanc, que vem no perfil do que a gente sempre defendeu com o Dornelles, que é exatamente a municipalização do recurso. São leis de descentralização de recursos. Então são leis que mostram a grandeza da ministra Margarete Menezes. E foram feitas para ajudar os pequenos. Mas quando você fala de eventos, quando você fala de turismo, você esquecer dos grandes também, eu acho muito forçado. Porque quando o cara faz uma Fórmula 1, um Rock in Rio, um The Town, um grande evento como esse, você tem que planejar para os próximos 10 anos, 5 anos. E aí planejaram com a isenção até 2027 e agora eles vão ter que recalcular. O senhor falou do turismo. O turismo é uma peça-chave também para a economia do Rio de Janeiro, uma cidade eminentemente turística. Nesse sentido, o que pode ser desenvolvido um calendário turístico para a cidade? Que tipo de proposta o senhor tem nesse sentido? Porque o turismo é central. Nós temos o Réveillon, nós temos agora o show da Madonna. Enfim, há uma série de eventos que fazem do Rio uma vitrine nacional. Na verdade, em vários países do mundo, quando se fala em Brasil, fala-se em Rio de Janeiro, naturalmente, em Copacabana. Ou seja, dentro dessa realidade, o que o Rio pode avançar ainda mais na sua avaliação? Na verdade, o turismo, assim, a gente tem alguns padrinhos, né? Hoje a Secretaria Estadual de Turismo pertence ao PP, à frente dela o nosso deputado Tutuca, que é um craque também. Isso. Eu acho que a gente avançou lá, tem o guru do Dornelles, também meu guru, Nilo Félix. Com toda a equipe deles. Eu acho que a gente tem um protagonismo hoje também da Secretaria de Turismo do Estado. E eu acho que ali a gente avançar nessa receita de planejamento no município, né? Eu acho que hoje você tem ali um descompasso entre Secretaria de Turismo e Rio Tour, pelo menos é o que parece, né? Que são duas estruturas que não estão andando tão agregadas. Obviamente depende do perfil, agora mudou, parece, a Rio Tour, mas eu acho que elas até um pouco tempo atrás estavam andando totalmente dispersas. Acho que o Rio de Janeiro a gente precisa ter mais presença no exterior, e aí coordenado com o governo federal, isso é muito importante. Com a Embratur, né? Com a Embratur, acho que esse papel conjunto é importante. Acho importante mesclar um pouquinho de cultura nisso. Acho que também a cultura está muito separada do dia a dia do turismo. Acho que a segurança é um ponto fundamental, não existe turismo sem segurança. Acho que a revitalização das rotas aqui para o Rio de Janeiro através do Galeão é um trabalho que também está sendo feito, mas a gente tem que intensificar. Então, assim, Essa questão do Galeão foi, de certa maneira, resolvida, entre aspas, não que voltou ao que era, mas de alguma maneira nós estamos vivendo dias melhores do que aqueles momentos em que o Galeão estava às moscas, né? Não, acho que melhorou muito. Eu também acho que sou suficiente aqui, reconheço. Eu acho que, assim, na questão da prefeitura, é a gente investir em calendários mais fixos, entender que os grandes também têm que ter espaço. Eu acho que, assim, eu sou fã dessas leis de incentivo, mas eu acho que também, quando você fala de turismo, você tem que, obviamente, ajudar grandes eventos periódicos, né? Eu acho que, assim, os pontuais eu discordo um pouco. E eventos que a gente consiga refazê-los dando receita para a cidade. Então, acho que é um pouquinho ter essa análise do que está valendo a pena, o que não está valendo a pena. E aí eu tenho alguns eventos que eu acho um pouco polêmicos, que a prefeitura bota dinheiro Por exemplo? Eu acho que é polêmico? Não, eu acho, por exemplo, esse último evento tecnológico, eu acho um evento importante. O Web Summit? O Web Summit, eu acho um evento... Mas não dá ao Rio um protagonismo em inovação, quer Sim, dizer, mas mundial? Quanto foi gasto nisso? 30 milhões? Eu acho assim, aí você tem outros eventos similares e não tem o mesmo aporte. Eu só acho que a gente tem que organizar. Exemplo, quem pode usar o Parque Olímpico? Não pode ser na base da amizade, tem que ser na base da regra. Porque eu acho que o que revolta as pessoas nesses grandes eventos é exatamente porque a Madonna e não o outro. Por que isso, por que aquilo? E aí eu acho que quando a prefeitura comunica, e comunicou na Madonna, só que comunicou depois de ter fechado. Eu acho que isso tem que ser discutido antes com a sociedade. Você tem que chamar todos esses players do turismo, discutir aqui, dos eventos dos próximos 2 anos serão esses. E aí eu acho que tem que ter números que comprovem por que a Madonna, por que o Web Summit, por que não um outro evento tecnológico.
Por que a presença do Rio num evento em Portugal? Eu acho que assim, faltam esses números. Hoje quem tem muito ocupado esse espaço e tem números concretos é o Sistema S. Eu acho que a FEComércio tem feito esse papel de uma forma assim, fenomenal, que é você investir com números comprovando o investimento e discutindo antes. Mas eles são o Sistema S, eu acho que a gente tem que abrir isso para a sociedade. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com participação do deputado Marcelo Queiroz, do PP. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Marcelo Queiroz, do PP. Deputado, o prefeito Eduardo Paes anunciou semana passada a intenção de fazer a concessão de vários parques da cidade. Já tinha feito a concessão do Jardim de Alá, que despertou uma polêmica enorme ali no Leblon. Eu queria que o senhor, como é que o senhor vê essas polêmicas que têm sido criadas a partir do Jardim de Alá e também em relação à iniciativa de conceder esses outros parques, Parque Madureira, enfim, vários parques, à iniciativa privada? Eu sou a favor da concessão, eu acho que ali falta um pouco de discussão, acho que a prefeitura como todo... Ali que o senhor se refere ao Jardim de Alá? No Jardim de Alá faltou um pouquinho de discussão, eu sou morador de Ipanema e eu sei ali a polêmica que foi causada em cima disso, mas eu acho um pouquinho pela falta do dia a dia da discussão. Agora, eu acho que no meio ambiente você tem problemas maiores. Eu falei aqui do licenciamento ambiental, você tem as medidas compensatórias. Eu acho que a gente entender como isso está sendo gasto, a gente entender a reposição de árvores, por exemplo, na cidade, como está sendo feita, os planejamentos, o que está sendo executado dentro dessas medidas, eu acho que a gente podia estar avançando. Mas o senhor acha válido conceder a iniciativa privada? Eu acho válido conceder esses espaços públicos? Acho válido, mas não acho simples. Se a ideia fosse tão genial, o Eduardo já teve 15 anos para fazer. Eu acho que ele está fazendo na véspera da eleição. Assim, eu fui secretário, muitas vezes foi tentado alguns modelos. Esses modelos não são tão simples quanto parecem. Quando você fala de Jardim de Alá, você está falando de uma área nobre da cidade. Depende do... Tem um projeto, inclusive, espetacular do empresário. E eu acho que Ascioli. sim, você tem que tomar só um cuidado para não resolver os parques nas áreas mais nobres e deixar de lado os parques que não estão nas áreas mais nobres. Não, mas esse projeto agora de concessão vai ao Parque Madureira. Sim, mas tem um outro. O Madureira também não está, porque ele é um parque mais urbano, né? Por exemplo, não estava na época que eu fui secretário na minha gestão. Ele é um parque mais do dia a dia. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito nessas áreas de proteção ambiental. Eu fui ali, eu plantei a Floresta dos Atletas, a gente conseguiu avançar muito, ganhou prêmios internacionais na época que eu fui secretário de Meio Ambiente. A Secretaria vive muito na questão das medidas compensatórias. O que a gente vê hoje é que a gente tem que avançar um pouquinho mais em cima disso, que a gente vê, por exemplo, no relatório de emissão de gás carbônico da cidade, é um pouquinho de uma distorção, porque ele também tem que estar mais atual e pegando também as emissões de algumas empresas foram excluídas. Então, acho que assim, ali a gente precisa de uma atenção especial e o licenciamento não está na secretaria, eu volto a falar. Você ao mesmo tempo que está tentando conceder para a iniciativa privada, ter um licenciamento fora do meio ambiente, é um crime, assim, no ponto de vista para quem gosta de meio ambiente, está descumprindo todas as normas internacionais ligadas à área. Eu acho que a gente pode avançar. Eu vou fazer aqui agora um papel de advogado do diabo, vou fazer uma pergunta aparentemente complicada. Com toda a sinceridade, o senhor acha que o Rio de Janeiro, hoje, administrado pelo Eduardo Paes, e o Rio de Janeiro, antes, administrado por Crivella, é melhor ou pior? Eu acho que o problema é a comparação que não deve ser feita. A minha pergunta para você o Rio de Janeiro que a gente vive hoje é melhor ou pior do que o Rio de Janeiro dos 15 anos que teve a administração Eduardo Paes, lá de trás? Eu acho que a gente teve muitas decepções. E a gente não pode culpar um governo que conviveu pagando empréstimo, que foi o governo do Crivella, que eu acho que errou em muitos lados, mas também acertou. E hoje o que está sendo montado para os próximos governos é exatamente o mesmo modelo. São empréstimos no final da gestão. Foram quase 1 bi na semana retrasada de empréstimos. E o senhor se anima a administrar o Rio de Janeiro dentro desse quadro? Sim, porque exatamente eu pretendo mudar essa estratégia. Eu acho que assim virou uma coisa. Para que você precisa de um empréstimo nos últimos 6 meses de um governo? E vai deixar esse legado por quê? Está faltando dinheiro? Vamos assumir que está faltando dinheiro.
Qual o problema? O Fundo de Previdência está deficitário? Não tem mais OS do que servidor? Cadê a transparência nas OS? Eu acho que tem muito problema que a gente precisa rediscutir na cidade, e eu acho que parte deles são esses empréstimos que acabam prejudicando o gestor seguinte. Não estou falando que foi o melhor dos mundos, mas a comparação, parece que a comparação caducou um pouquinho. Eu acho que o Eduardo fez uma gestão criticando a gestão anterior, mas ele fez as duas anteriores e ele teve 4 anos para resolver muita coisa. Então eu acho que agora a gente precisa ter, ou pelo menos dar uma nova opção para o cidadão carioca, uma opção centrada, uma opção que tenha carinho pela cidade, que ama o Rio, que gosta de futebol, mas tem um estilo mais cauteloso. Eu sou botafoguense, vou a jogos de futebol, sou São Clemente no samba, mas tem um estilo mais calmo. Eu acho que é a diferença, e eu acho que é isso que a gente vai analisar. Marcelo Queiroz, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite obrigado. Aqui no Jogo do Poder, tá? Foi um prazer enorme. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.